bem-vindos ao grupo Espírito da Prece. Rogamos a Deus que nos abençoe, nos fortaleça nesta noite, para que a gente consiga ter um bom aproveitamento, consiga receber bem em nossos corações as orientações, as reflexões que a gente vai trazer hoje para vocês. Então, esse tema de hoje foi baseado numa palestra que Divaldo fez em Goiânia em 2014, onde ele usa como base um livro do Robert Fisher. E nós vamos partir para reflexões acerca de nós espíritos, acerca de nós ser espiritual, e não dessa máscara, dessa persona estampada aí pelo cavaleiro da armadura. Porque a gente precisa entender um pouco que nesse momento nós estamos aqui como cozinheiro, carpinteiro, agricultor, enfermeiro, professor, mas isso tudo são veículos para que a gente se ajeite, para que a gente se aprimore enquanto espíritos. Não é? Então, esse papel que nós desempenhamos na faculdade, na sociedade, não é o que nós somos enquanto seres. Nós vestimos uma armadura e estamos no dia a dia correndo, lutando, fazendo, acontecendo, mas olhamos pouco para o ser. Então o convite hoje é que a gente reflita um pouco sobre qual o significado da vida. O que eu estou fazendo aqui enquanto ser espiritual? Eu estou vivendo em completa sintonia com essa máscara, com esse elmo, ou eu estou usando isso e me aprimorando, me ajustando enquanto espírito? São as reflexões que nós vamos trazer para que a gente pense um pouco nisso. E seguindo esse cavaleiro, a história desse cavaleiro, esse cavaleiro vivia em constante luta. Somos nós em constante luta no dia a dia, e trabalhando e lutando contra nossos demônios internos, ou seja, as nossas imperfeições, os nossos problemas íntimos, mas também lutando contra as coisas externas. Aquele que mora conosco em casa, aquele que trabalha conosco, aquele que nós encontramos no banco, na padaria, na farmácia. Nós estamos constantemente em contato com esses seres. Mas por que estamos tão conectados com o externo e esquecemos do mundo interno? Essa é uma pergunta que a gente deve buscar para nós mesmos. Por que eu busco tanto o que está de fora? Por que eu analiso tão pouco o que eu sou ou o que eu preciso fazer para me melhorar? Não é? Jesus nos dizia que mais vale nós conquistarmos a nossa alma e perdermos o mundo. Não é? De que vale conquistar o mundo se nós perdermos a nossa alma, se nós perdermos o endereço de Deus. Porque o que nós mais fazemos hoje é perder o endereço de Deus. E aí nós temos instrumentos, internet, Instagram, Facebook, por aí vai, WhatsApp, redes sociais, onde essa questão da máscara, da armadura, está cada vez mais patente. As pessoas vendem uma imagem que está muito distante do que elas realmente são. Mas por que nós não nos damos atenção? Por que nós não olhamos para nós mesmos? E aí vamos buscar um pouquinho. Esse cavaleiro tinha uma família, Juliette, sua esposa, e Christopher, seu filho. Mas esse filho não conhecia o cavaleiro, porque o cavaleiro nunca estava lá. Estava sempre em lutas, em batalhas, tentando conquistas.
E quando ele encontra com Juliette, Juliette diz para ele: vamos tirar essa máscara. E o cavaleiro não consegue retirar a máscara. Será que nós conseguimos retirar da nossa personalidade e nos doarmos ao nosso lar? Ou será que muitas vezes nem percebemos o caos que estamos gerando em casa? Será que nós conseguimos nos despir da vingança, do orgulho, da ambição, da vaidade, para que a gente se conecte com as pessoas que a gente ama, inicialmente dentro da nossa casa? Então Juliette pede para ele, como é impossível que ele tire a máscara, que ele tire os seus afazeres, que ele procure ajuda. Ele deve buscar Merlin na floresta. E o cavaleiro, já cansado e vendo da impossibilidade de retirar as suas máscaras sociais, ele se embrenha na busca e entra dentro da sua própria floresta. E ele percebe que ele não é tão sabido, nem tão esperto, e que as coisas não são tão fáceis de serem encontradas dentro de nós mesmos. A floresta é escura, o nosso íntimo ainda não tem a luz, nós nos conectamos muito mais com as sombras, com as paixões, com as nossas manias, com as nossas ambições, do que nos conectarmos com elementos mais elevados. E ele percebe que essa busca vai ser muito difícil para ele, mas ele está determinado a lutar por ele mesmo e pela sua família. E ele, depois de muito trabalho, encontra Merlin. O Merlin é a figura alegórica do nosso inconsciente profundo. Pensando e lembrando que nós vivemos 10% da nossa vida consciente e 90% da nossa vida está no inconsciente. E Merlin, o seu inconsciente profundo do cavaleiro, o nosso inconsciente profundo, mostra para o cavaleiro as verdades e as realidades da vida. Mas quais são as verdades e as realidades da vida? O que é a verdade na vida? A verdade é o que nos traz paz, é o que nos faz bem, o que nos faz conectarmos com nós mesmos. E o cavaleiro vê a imensa dificuldade que ele vai precisar passar. E ele começa a analisar sua consciência, analisar o seu eu, e ele sente que não consegue ainda tirar o elmo, ele se distrai, a máscara não sai, e ele se desequilibra e pisa no esquilo. O esquilo, esse pequeno animalzinho, representa o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. Como nós pisamos naquele que está ao nosso lado? Como nós, enquanto fechados em nossa armadura social, esquecemos do próximo? Como nós não olhamos e não valorizamos e não traçamos limites do que é nosso e do que é do outro, do direito do outro e do direito nosso, do nosso dever em respeitar o próximo, seguindo o mandamento de Jesus, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos buscar entender esse limite entre nós e o próximo, para que nós aprendamos a respeitar o menor, a respeitar o nosso irmão. E o cavaleiro começa a se entristecer e ele deseja voltar para casa. Ele deseja voltar para Juliette e para Christopher. E ele resolve escrever uma carta perguntando a seu filho Christopher
o que ele achava dele voltar para casa. E Christopher o responde com uma carta em branco. O que esperar de um campo? O que colher desse campo quando não plantamos nada? O que esperar do amor do outro quando nós não soubemos amar? O que esperar do outro quando nós não tivemos a possibilidade de doar, de aproximar, de amar, de ser solidários? Realmente vamos receber uma carta em branco. E o cavaleiro se entristece profundamente, porque ele amava seu filho e sua esposa, mas ele não tinha o convívio com eles, ele não tinha aprendido a ter essa relação com eles. Ele se entristece e ele volta para o seu inconsciente, ele volta para Mary, ele reconhece seus erros, ele chora, se entristece profundamente com o rumo que ele estava dando para a sua vida. Mas é o momento de virada da sua própria vida. É o momento de tristeza, de desalento que cada um de nós tem. E que muitas vezes esse é o momento de nós nos modificarmos. De nós aceitarmos que essa não é a vida que nós programamos e planejamos ter enquanto seres espirituais vindos para essa terra. E o Merlin conversa com ele sobre o caminho da verdade. E diz ao cavaleiro: o caminho da verdade é áspero, é duro, é íngreme, é pessoal e é intransferível. Jesus vai nos auxiliar a seguir o caminho da verdade, mas é um caminho que cada um de nós vai precisar percorrer. Nós vamos ter o apoio, o suporte dos nossos mentores, dos evangelhos, das boas leituras, da doutrina espírita, mas é um caminho pessoal. Essa busca é pessoal. E Merlin o faz enxergar quais são os problemas da floresta interior do cavaleiro. Quais são nossos problemas? Nós somos invejosos, temos mágoas, desejamos vingança, somos ciumentos, gostamos de ser bajulados, somos ambiciosos, somos maledicentes, pisamos no menor. Quais são os erros, as paixões que temos em nosso íntimo e que ainda não demos contas delas? Porque é preciso resolver esses problemas íntimos para que a gente se construa enquanto ser. E Merlin diz a ele que existem 3 castelos, os 3 castelos da perfeição, aos quais nós precisamos visitar. E aí precisamos entender quais são os castelos. E o cavaleiro disposto a percorrer o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e da ousadia. E o cavaleiro se embrenha na busca e chega ao castelo do silêncio, o autoencontro. A autorreflexão, a busca de nós mesmos, a análise de nós mesmos, o que estamos fazendo de errado? Quais são os problemas íntimos que preciso resolver? Qual é a verdade que preciso buscar? E o auto-perdão, porque por vezes vamos passar intensas dificuldades, vamos errar, mas o perdão acontece. E aqui o cavaleiro precisa se perdoar do convívio com o filho,
que ele não dedicou tempo, ele não se doou a Christopher, ele não se doou a sua esposa Juliette. Como ele não se doou, como seu filho Christopher vai aprender princípios éticos, morais, orientação espiritual? De quem ele vai receber atenção? Quem vai cuidar de Christopher? Quem vai cuidar dos nossos filhos? A internet? A escola? O traficante da esquina? Como nosso filho vai respeitar a vida, ter valores e respeitar o próximo, se nós não entregarmos a ele os valores que acreditamos serem importantes para essas crianças? Mas é preciso se perdoar, porque o perdão é o primeiro estímulo para que nós reviremos o que estamos fazendo e sigamos em frente. Mas é importante entendermos que esse castelo precisa ser visitado frequentemente, porque frequentemente precisamos rever posturas. Frequentemente precisamos da autoanálise. Frequentemente precisamos voltar lá e rever comportamentos, rever pessoas, perdoar, reconciliar com o inimigo, reconciliar com aquele desafeto, porque faz parte do silêncio íntimo, da paz na consciência, o dever cumprido. E para o dever ser cumprido, nós precisamos ter essas atitudes de solidariedade, de perdão, de busca do próximo, de fraternidade com o próximo. E o cavaleiro se habitua a voltar a esse castelo, para que ele realmente tenha a sua autoanálise. E ele começa a perder partes do elmo, ele já consegue tocar no seu rosto, e isso estimula para que ele siga no castelo do conhecimento. O que precisamos saber dos segredos do universo? O que precisamos saber dos ensinos de Jesus? O amor, a bondade, a compaixão, o desprendimento, as ciências, a doutrina espírita. Percebe que não há nada externo, é tudo a mudança íntima, a dedicação para o aprendizado, a dedicação com relação ao próximo, o alto amor, o convívio com os outros, o respeito ao diferente, entendendo que o que está ao nosso lado está passando também muitas dificuldades e tem os seus demônios internos, tem a sua floresta a ser desbravada. Ele é um irmão que precisa da nossa compreensão. Uma análise. Se nós entramos aqui, de repente uma pessoa não nos cumprimenta, já nos sentimos felizes. Somos a criança feliz porque aquele não me cumprimentou. Mas nós não buscamos entender que talvez aquele tenha tido um dia extremamente difícil, que estava desatento, que estava absorto em suas próprias imaginações, seus próprios pensamentos, e que talvez precise de nós uma oração, uma aproximação amiga. Mas estamos muito ligados à superficialidade das coisas e por isso buscamos muito pouco entender aquele que está ao nosso lado. Mas o cavaleiro segue para o último castelo, o castelo da vontade e da ousadia, onde ele precisa enfrentar dois dragões, o medo e a dúvida. São os dois dragões que mais nos atormentam, porque o medo faz com que a gente não saia do lugar.
porque a gente se habitue com o que a gente sempre faz, mas que a gente não se movimente, a gente não busque progredir, a gente não busque aprender, que a gente não busque modificar. O medo faz com que a gente ouça aquela famosa frase: eu sempre fui assim, vou morrer assim. E aí precisa a gente entender, não é que eu sempre fui assim, eu ajo muito dessa maneira, mas eu posso fazer melhor. E a dúvida é que nos tira do caminho da fé, da determinação de acreditar que nós precisamos seguir, apesar das imensas dificuldades que nós vamos ter. E o cavaleiro percebe que o seu elmo já saiu, ele já consegue ver seu rosto, e ele já se ajoelha perante o Pai, buscando a relação com a sua própria intimidade, a paz com a sua própria consciência, porque agora ele aprendeu a viver e olhar para ele mesmo. E ele nos deixa a lembrança que nós sempre devemos buscar o silêncio, nosso autoencontro. Aqui é o momento do autoencontro. Mas em casa, o autoencontro precisa ser praticado. Todos os dias é o momento de visitar esse castelo do silêncio. Todos os dias é o momento de rever atitudes e comportamentos. Todos os dias é o momento de entrar na nossa floresta e buscar forças, inspiração, intuição dessa espiritualidade dos nossos mentores, que estão sempre aí a nos ajudar. E sempre buscar o segundo castelo do conhecimento, buscar a verdade. Porque Jesus nos disse: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que vai nos levar à salvação. E nós temos aqui na doutrina espírita um manancial de conhecimentos enormes que podemos acessar, para que a gente, através do conhecimento, busque nos modificarmos, porque o conhecimento só passa a ter sentido em nossas vidas quando ele nos propõe mudanças de comportamento, quando ele nos propõe aprimoramentos. E o terceiro castelo da vontade e ousadia é a busca da construção da fé. A fé que vai nos fazer sermos fiéis a Deus, cumprindo o nosso dever enquanto espíritos. A fé que vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus como somos e não como nos mostramos com máscaras e a persona que a gente muitas vezes se mostra na sociedade. É essa fé que deve ser buscada, uma fé racional, mas uma fé que é humilde, que se entrega a Deus, que tem força para seguir, usando a resignação, que é aquela força íntima que nos faz lutar contra as adversidades, mas ao mesmo tempo entender intimamente que muitas delas nós vamos precisar passar. Faz parte das nossas expiações. Mas é a única maneira de nós seguirmos, fiéis ao compromisso que assumimos de nos melhorarmos enquanto espíritos. Que o Senhor nos abençoe, que Jesus nos guie, que Jesus nos ilumine, para que a gente realmente seja filho da luz e retornemos para essa luz como o filho pródigo que retornou para o seu Pai. Que Jesus nos inspire e nos ampare.